O Corinthians acabou? O Corinthians acabará? O Corinthians já estava acabado? Essa é uma pergunta que a gente vai se fazendo todos os dias. As notícias do Corinthians não param. É muito notícia ao mesmo tempo, é muita bagunça, é briga de presidente, briga com o jornalista, briga de dirigentes. Tudo isso está acontecendo no Corinthians e o futebol não é apresentado. O Corinthians que foi eliminado do Campeonato Paulista, tem um jogo difícil na Copa do Brasil que não pode perder, que pode movimentar o que já está ruim para o Corinthians. Então, diante da temporada, tem muita coisa acontecendo no Corinthians e o Corinthians tem gente dizendo que pode acabar. E aí a gente vai entender todo esse cenário, entender se existe ainda a solução para o Corinthians, né? Sem SAF, tá? Sem SAF, porque eu acho que é inviável nesse momento. Então a gente vai tentar entender tudo o que está acontecendo no Corinthians nesse vídeo. E eu quero que vocês venham comigo e já deixem nos comentários o que você acha, qual seria o planejamento se você fosse presidente, dirigente, como torcedor, ou como até se você não é torcedor, se você torce para rival, mas você acha que precisa do Corinthians no cenário nacional. Comenta aí o que você acha que pode fazer para o Corinthians sair dessa situação. Então, já que você vai comentar, pedir para você se inscreve no canal, fortalece muito o meu trabalho, o meu desejo de continuar falando sobre futebol. Então, se inscreve no canal, deixa seu like para entregar esse vídeo para mais pessoas aí, beleza? Para que possa vir me ajudar. De verdade, fechou, galera? É isso, vamos pro vídeo. O Corinthians está numa situação muito complicada, né? Nessa temporada. Na verdade, já tem algumas temporadas que o Corinthians está numa situação muito complicada. Porém, nos últimos tempos aí, a Renovação e Transparência conseguia de pouquinho em pouquinho maquiar, não sei de que forma, toda essa tragédia que estava acontecendo no Corinthians, porque foi da administração da Renovação e Transparência que o Corinthians começou a acumular prejuízos atrás de prejuízos, acumular dívidas atrás de dívidas. E com isso, o Corinthians chegou nesse patamar com mais de 1 bi de dívidas, né, nessa temporada de 2024, com uma receita que dizem que vai chegar a 1 bilhão, porém o Corinthians praticamente só está pagando juros e não paga necessariamente a dívida efetivamente, né? Porque com isso sim iria ali fazer com que o passivo do clube, né, onde está as dívidas, pudesse ser reduzidas. E isso não está acontecendo. O que parece é que o Corinthians está apenas pagando juros, o que é inadmissível para uma torcida como a corintiana, para um time, uma instituição como a do Corinthians centenária, né, multicampeã. Então a gente vê o Corinthians indo por um caminho que parece que não tem volta, né? Parece que não tem como fazer com que o Corinthians saia desse buraco que está fundo, né? O Corinthians que tem aí grandes arrecadações, tem a arrecadação do seu estádio, mas não pode ser gasta porque o estádio ainda precisa ser pago. Isso pode incluir junto na dívida aí mais 600 milhões aí de estádio para ser quitado, né? Com isso o Corinthians não consegue usar, por exemplo, a arrecadação da Neoquímica Arena, que geralmente é mais de 2 milhões de reais aí por jogo. O Corinthians joga aí 40 partidas, 38, 40 partidas no ano, juntando todos os campeonatos, né? Então a gente vê que o Corinthians está aí, tem da onde tirar receita, mas por conta das dívidas exorbitantes não consegue fazer com que as receitas que podem resolver o problema do clube venha fazer com que resolva de verdade, né? E esse é o grande problema ali do Corinthians, e a gente vê que o Corinthians não está pagando luvas, o CLT está pagando, mas luvas não está pagando, que faz parte do salário. E aí a gente vê dia após dia agora, depois que o Augusto Melo venceu as eleições, empresários, jogadores reivindicando seus direitos. E aí a gente não vai entrar no mérito, ele entende como está o clube, ele poderia dar uma segurada e tudo mais. Gente, é muito difícil fazer conta, eu acho que é até impossível fazer conta, né, com o dinheiro dos outros, porque é muito fácil a gente dar aqui pitaco, mas se fosse nós no lugar desses atletas, desses dirigentes, desses empresários, será que a gente faria diferente, né? Então, muitas das vezes, esses caras que estão ali não são apaixonados pelo clube, não são corintianos, não querem entender, o que eles querem é receber o que eles prestaram serviço, se foi bem ou mal, independente, eles estavam lá, assinaram o contrato, então eles têm que receber. E aí acontece que agora na gestão do Augusto Melo, todos eles querem receber ao mesmo tempo, todos estão entrando na justiça, todos estão fazendo valer o seu direito. E aí fica aquela, né? E nós vemos aí uma briga, por exemplo, do Willian Monteiro Alves com o Benja domingo. A gente viu uma briga aí que, cara, de verdade, isso só acontece para atrapalhar o Corinthians, a instituição, né? Porque, cara, a gente vê isso, aí o Duílio falando, não, o Duílio tentando arrumar desculpas, e aí ele fala, não, pergunta pros jogadores e tudo mais. E quando chega no outro dia, por exemplo, chega aí uma notificação do Juliano que abriu o processo também para receber luvas que estavam em aberto. Então a gente vê que era tudo na gestão, Renovação e Transparência que tá aparecendo. E aí quer justificar, mas tá contratando. Gente, se o Augusto Melo não contrata, não tinha time, não tinha
elenco estava se encerrando contratos, beleza? Que aí você vai falar, não, então tinha que fazer o quê? Tinha que pegar e renovar com esses jogadores, e aí você ia gastar milhões na mesma folha de pagamento, nos mesmos jogadores que não estavam rendendo na temporada passada, e com isso o Corinthians não ia ganhar campeonato, não ia chegar em lugar nenhum, não ia conseguir competir, e aí ia ter outras discussões. Então o Augusto tinha que remontar um novo time e tinha que fazer de alguma forma, ele conseguiu fazer. Se ele vai pagar ou não, é outros 500, tem que pagar, tá, gente? Na minha opinião é que tem que pagar, tem que fazer. Ele levantou, por exemplo, maior receita aí de patrocínio master no Brasil, né? Então a gente vê que ele tá tentando fazer alguma coisa, só que a gente tem que entender que são apenas 3 meses, menos de 90 dias o Augusto Melo tá no poder. Então o Duílio querendo se levantar, falando, ele é mentiroso, ele não faz, não é. Gente, o Augusto Melo errou muito, mas ele não tá 90 dias no clube. A gente tem que esperar sair, né? Até o Emerson Sheik comentou que ele ouviu, a fonte falou que a Ernst Young não tá fazendo uma auditoria, e sim uma consultoria. E já tem nota oficial do Corinthians dizendo que a Ernst Young está fazendo uma auditoria, e logo após essa auditoria eles vão fazer a consultoria. Então é muito fácil, né? A gente querer defender um ou outro. Por isso que aqui vai tratar de forma individual. Não vou defender e nunca vou defender um presidente de instituição, porque infelizmente a gente só sofreu com presidentes de instituições, tanto nacional como de clubes, como de tudo aquilo que a gente gosta. Então defender, eu nunca vou defender, mas eu vou sempre tentar entender o que está acontecendo diante daquela situação. E o Duílio Monteiro Alves estragou muito com o Corinthians. Ele fez com que o Corinthians virasse isso que está virando notícia, mas não é notícia de esporte, não é notícia de futebol, mas sim notícia administrativa, notícia jurídica, o que não pode acontecer com o Corinthians, gente. E aí qual que é a solução para o Corinthians sair dessa situação? Qual a solução para o Corinthians se reestruturar? É uma SAF? Pode até ser, mas aí é um time do povo, sabe? Uma tradição, um time que tem uma história junto com o povo, democracia e tudo mais. E a partir do momento que tem a SAF, acabou a democracia, porque aquele cara que tá ali, ele vai ser o representante do Corinthians, ele vai ser o dono do Corinthians, ele vai fazer o que ele quiser, porque ele vai querer arrecadar em cima do Corinthians. Então mesmo, claro que ele vai querer o bem do Corinthians, mas ele não vai pensar no povo Corinthians, nos torcedores Corinthians, vai pensar no seu bolso, na sua receita, porque quem compra uma empresa, ele quer lucro. E como que vai dar lucro? É somente ganhando títulos? Pode ser, mas às vezes é administrando de outras formas, captando recursos e não montando um time tão competitivo. E isso pode acontecer porque a marca do Corinthians é muito grande. O Corinthians, mesmo com tudo isso, mesmo com todo esse problema, não pagando ninguém, a gente vê o Corinthians aí com uma projeção de arrecadar uma receita de R$1 bilhão. Então a gente vê que a potência do Corinthians, mesmo esportivamente mal, ela pode render dinheiro. Então, quem pode comprar a SAF pode entender isso. Cara, vou investir no Corinthians, vou ganhar dinheiro e eu não preciso fazer um time tão competitivo. E isso é real, porque a gente tá vendo que o Corinthians nos últimos 4 anos, desde 2019, não tem um time tão competitivo, tem chegado em algumas competições ali, mas por conta da sua camisa, da sua força, da sua torcida, né? E aí a gente vê que o Corinthians não ganha mais título. Então é muito preocupante tudo isso que está acontecendo com o Corinthians. Não sei qual é a solução. O Corinthians pode sair desse buraco? Será que fazer uma vaquinha com os torcedores seria certo, justo? Seria o caminho? Ou montar um produto com que os torcedores corintianos conseguissem fazer a aquisição, né, de uma forma aí, de um preço razoável, para que conseguisse usar esse dinheiro só para quitar dívida? Será que isso também pode acontecer? Então a diretoria do Corinthians, junto com a equipe do Augusto Melo, tem que pensar numa forma dessa, porque do jeito que está indo, o Corinthians está indo para o fundo do poço, e depois para sair de lá a gente sabe que é muito difícil. A gente já viu o Cruzeiro aí como foi difícil, né? Não comparando, porque o Corinthians tem poder, um poder financeiro muito maior do que o Cruzeiro, né? Então a gente sabe que, mas sabe que também que se afundar de vez, a probabilidade, o que pode acontecer, né? É muito difícil até falar. Então eu quero saber de você qual é a sua opinião em relação a isso, se você acha que tem jeito, que não tem, que tem solução, que não tem, qual seria a solução para tentar tirar o Corinthians dessa situação, porque o Corinthians no cenário nacional e internacional a gente sabe que é bom para todo o futebol, né? Sem clubismo algum, a gente sabe que ter o Corinthians no cenário do futebol é bom para todo mundo, é bom para o espetáculo, é bom para aqueles que gostam de assistir, aqueles que gostam de acompanhar um bom futebol, uma boa história.
o Corinthians é essencial, né? Então quero que vocês deixem nos comentários qual é a sua opinião e desde já deixa eu pedir pra você, mano, se inscreve no canal, fortalece muito meu desejo, meu sonho, a minha vontade de continuar fazendo isso que eu gosto muito, que é falar sobre esporte, sobre futebol, que é uma das coisas que eu mais amo nesse mundo, beleza? Deixa seu like pra entregar esse vídeo para mais pessoas e se você não gostou do vídeo, cara, não tem problema, é só você comentar e falar o porquê que você não gostou, deixa o dislike que eu vou tentar melhorar, beleza, galera? É isso, tamo junto, falou e falou!